em Brembate de Sopra. No dia 26 de novembro de 2010, Yara, de 13 anos, estava ansiosa pelo domingo 5 de dezembro, quando ela e sua equipe competiriam em um certame regional de ginástica. Nesse dia, Yara saiu de casa às 17h15 e prometeu à mãe que voltaria para jantar às 18h45. Ela levou de casa um aparelho de som para emprestar à sua instrutora de ginástica, Silvia Brenna, antes de seguir o caminho habitual até o centro esportivo. Enquanto esteve lá, fez alguns treinos leves e preparativos para a competição de ginástica. Então saiu para casa pouco depois das 18h40 e começou o caminho de volta para casa, como prometido. No entanto, Yara nunca chegou à sua casa. A mãe de Yara, Maura, viu os minutos passarem e às 19 horas, Yara ainda não havia retornado da academia. Cada vez mais preocupados, Maura e o marido Fúvio tentaram se convencer de que a filha simplesmente havia se distraído e perdido a noção do tempo. Às 19h11, a mãe tentou ligar para o telefone de Yara, mas caiu direto na caixa postal. Esse comportamento era incomum para Yara. Ligaram para a instrutora de ginástica, que disse que Yara havia saído há mais de meia hora. Isso deixou os pais de Yara em pânico, pois a academia estava a apenas 700 metros da casa. Então, os pais de Yara, Fúvio e Maura, saíram para procurá-la nas ruas, mas não a encontraram. Por volta das 19h30, eles estavam convencidos de que algo ruim havia acontecido e chamaram a polícia para relatar o desaparecimento de Yara. Letícia Ruggeri, a fiscal de plantão, assumiu o caso imediatamente. Poucos minutos depois de receber a ligação, ela despachou a Polícia Estadual e os Carabinieri, a Polícia Militar, para iniciar a busca. A primeira coisa que a polícia fez foi rastrear os passos de Yara. Algumas pessoas entrevistadas relataram ter visto Yara conversando com 2 homens, perto de um carro vermelho no estacionamento. Mas essa pista não levou a nada. A comunidade se uniu e centenas de pessoas participaram de uma busca, que durou a noite toda, apesar do frio do outono. Não havia sinal de Yara. Enquanto isso, Ruggeri, a fiscal, estava trabalhando em seu escritório. Ela conseguiu obter os registros telefônicos de Yara e também conseguiu os cães farejadores que seriam usados para rastrear Yara. Nessa altura, os meios de comunicação já tinham percebido a situação em Brembate de Sopra e começaram a inundar a área, agarrando-se a cada fragmento de informação. À medida que a semana passava e a polícia examinava as informações que possuía, Ruggeri e a sua equipe interrogaram a família Gambirasio. Sua linha de questionamento se concentrou em qualquer coisa que pudesse ter acontecido em casa e que pudesse ter causado a fuga de Yara. Mas não havia nada nesse sentido. Ruggeri propôs, então, um plano para escutar centenas de telefones na região, incluindo a casa da família Gambirasio, na esperança de ouvir alguma informação incriminatória que pudesse levar ao raptor de Yara. A equipe também tentou rastrear os quase 15.000 celulares que passaram pela cidade no dia 26 de novembro de 2010. Ao pesquisar os registros telefônicos de Yara, descobriram que ela havia enviado uma mensagem de texto para uma amiga às 18h44, confirmando o horário do encontro para viajar para a competição de ginástica no domingo seguinte. Foi imediatamente descartado que Yara tivesse desaparecido voluntariamente, pois ela estava fazendo planos para a próxima semana. Isto foi ainda apoiado por gravações de escutas telefônicas na casa de Yara. A família tinha um vínculo forte e não havia segredos obscuros ou histórico de discórdia que teriam levado Yara a fugir de casa. Outra descoberta surpreendente foi que o telefone de Yara havia transmitido um sinal de uma torre em um vilarejo próximo chamado Mapelo, às 18h49, na noite em que ela desapareceu. Isso mostrou
que Yara havia se movido na direção oposta de sua casa. Os cães farejadores que foram trazidos, após farejar os pertences de Yara, correram na direção desse vilarejo, Mapelo, confirmando que ela foi naquela direção. Mas os cachorros pararam em um canteiro de obras conhecido do pai de Yara, Fúvio, pois havia trabalhado nesse local como arquiteto. Mas onde estava Yara? O que aconteceu para a jovem responsável desaparecer sem deixar vestígios? Olá, bem-vindos mais uma vez a Mistérios Resolvidos. Hoje, trataremos o caso de Yara Gambirasio, o caso que comoveu a Itália, o choque na pequena cidade pelo desaparecimento da menina, uma investigação com mais de 14 mil testes de DNA, as estranhas relações familiares do principal suspeito. Entre os rios Brembo e Ada, fica Brembate di Sopra, na província de Bergamo, Itália. Esta pacata cidade rural, repleta de arquitetura medieval e cercada por ciprestes e choupos, pode fazer você se sentir transportado para um conto de fadas. A comunidade unida é formada por pessoas acolhedoras, mas também reservadas por natureza. É uma cidade familiar que valoriza a vida tranquila e as tradições, incentivando um estilo de vida ativo ao ar livre. Poderíamos nos perder nas belezas naturais e na serenidade do lugar, mas em 2010, a comunidade de Brembate di Sopra foi abalada por um caso que impactou não só a comunidade, mas toda a nação. Este caso foi o desaparecimento de Yara Gambirasio. Yara nasceu em 21 de maio de 1997, filha de Fúvio e Maura Gambirasio. Tinha 3 irmãos, uma maior do que ela, Keba, e 2 mais novos, Natan e Gioele. Seu pai trabalhava como arquiteto em canteiros de obras, na província de Bergamo, enquanto sua mãe era professora em uma escola local. Yara cresceu em um lar modesto, onde valores de amor, respeito e responsabilidade foram incutidos nela desde cedo. À medida que Yara cresceu, ela começou a incorporar as tradições que seus pais transmitiram aos 4 filhos. Ela desenvolveu um interesse pela ginástica rítmica e fazia parte da equipe da escola e muitas vezes treinava no centro esportivo local, a cerca de 700 metros de sua casa. Yara, que sempre fora uma menina feliz, estava especialmente animada pelo torneio que se acercava. E no dia 26 de novembro, ela foi treinar, como se fosse outro dia qualquer. Então, no dia 26 de novembro de 2010, quando voltava do treino de ginástica, Yara desapareceu. Mediante os cães farejadores, chegaram até um canteiro de obra no povoado de Mapelo. Embora nenhum vestígio de Yara tenha sido encontrado, foi confirmado que ela esteve lá ou foi retida ali por algum momento. A polícia então trabalhou na teoria de que o pai de Yara poderia ter sido alvo de funcionários descontentes. Mas, apesar de investigar este ângulo, não havia nenhuma evidência sólida para apoiar a pista.
No entanto, a investigação estava prestes a tomar outro rumo, à medida que se apresentava uma pista promissora. Enquanto ouviam várias escutas telefônicas nas centenas de telefones celulares da cidade, os investigadores finalmente conseguiram a primeira pista tangível. Um tradutor interceptou uma frase estranha e reveladora. No final de novembro de 2010, o homem ao telefone disse: "Perdoe-me, Deus, eu não a matei." A polícia ficou intrigada e imediatamente começou a procurar o dono do celular. Eles conseguiram rastrear a ligação até um homem chamado Mohamed Fikri. Depois de juntar as peças, descobriram que Fikri era um marroquino que vivia na província de Bérgamo. Mas isso foi apenas o começo de sua descoberta. Ele também trabalhava na construção civil, na obra de Mapelo, o mesmo local para onde cães farejadores levaram a polícia. No entanto, poderia ser tarde demais. Quando a polícia descobriu o seu paradeiro, Fikri já tinha embarcado num ferry para a cidade de Tanger. Em 4 de dezembro de 2010, as autoridades italianas interceptaram o navio e prenderam Fikri pelo sequestro de Yara. Foi um alívio para o público italiano e para a polícia, pois tinham o suspeito. Na van que Fikri estava usando, se encontrou um colchão manchado de sangue na parte de trás. Sob custódia, Fikri negou envolvimento e proclamou sua inocência. Explicou que o sangue lhe pertencia e que o seu bilhete havia sido adquirido em maio de 2010. Disse ainda que o tradutor interpretou mal a frase. A nação ficou chocada. Muitos rezaram para que Yara fosse encontrada antes da época de Natal de 2010. No entanto, as suas esperanças coletivas foram frustradas. Este episódio não levou a nada. O tradutor, na verdade, interpretou mal o que estava sendo dito. Fikri planejava deixar Bérgamo desde maio de 2010, muito antes do desaparecimento de Yara. E o sangue no colchão não correspondia ao de Yara. Fikri foi libertado e os investigadores recomeçaram estudando outras possibilidades. À medida que os dias se transformavam em semanas e se adentravam no inverno, a família Gambirásio retirou-se, ainda mais para a sua privacidade. Eles eram uma família reservada por natureza, e o súbito interesse no desaparecimento de Yara abalou seu mundo tranquilo. Em vez de realizar uma procissão de tochas para promover a busca por Yara, a família optou por celebrar uma missa pelo seu retorno seguro. Poucos dias depois do primeiro Natal sem Yara, a família Gambirásio concedeu uma rara entrevista na televisão. Na entrevista, eles pediram aos repórteres privacidade e paciência. Enquanto a busca por Yara continuava, eles confiaram na polícia e na promotora Ruggeri para encontrar Yara sã e salva. Também compartilharam diversas fotos de Yara, que poderiam ser usadas e distribuídas na mídia para refrescar a memória de possíveis testemunhas. Fulvio, o pai de Yara, apelou à mídia para ajudar a família a voltar à normalidade em meio ao caos e disse que os valores familiares são baseados no amor, no respeito e na honestidade. Em seguida, declararam que não dariam mais entrevistas. O Natal passou sem novidades e depois chegou o Ano Novo sem novidades. Apesar das extensas buscas e da obsessão de um país preso pelo desaparecimento da jovem, não havia sinal de Yara. Exatamente 3 meses depois, em 26 de fevereiro de 2011, surgiria um novo desenvolvimento no caso. A notícia não era algo que a família Gambirásio ou o público italiano quisessem ouvir. Na pequena cidade de Chignolo di Zola, perto de 10 quilômetros ao sul de Brembate di Sopra, o caso estava prestes a tomar um rumo trágico. Enquanto pilotava um de seus drones, Hilário Scott, um homem de meia-idade, estava prestes a fazer uma descoberta chocante. Ao pousar um drone que estava lhe causando problemas, Scott notou alguns tecidos na grama alta. Então, ele viu um par de sapatos. Scott imediatamente chamou a polícia. Ao chegar ao local,
A polícia teve certeza de que estava prestes a fazer uma descoberta perturbadora, que transformaria a investigação de pessoas desaparecidas em uma investigação de homicídio. A promotora Letícia Ruggeri foi chamada ao local. Quando ela chegou, não demorou muito para identificar positivamente os restos de Yara Gambirasio, de 13 anos. O corpo estava em um avançado estado. Yara ainda usava jaqueta preta, moletom da Hello Kitty e legging preta. Perto de seu corpo encontraram seu iPod, as chaves de casa, o cartão SIM do telefone e a bateria dele. Mas não estava o telefone. O corpo de Yara fora levado ao escritório do legista e a autópsia foi realizada pela renomada patologista forense, professora Cristina Cataneu. Os resultados de seu exame renderam uma grande quantidade de evidências forenses. Yara não havia sido abusada, embora seu sutiã estivesse desabotoado. Ela sofreu várias facadas, mas nenhuma fatal. Ela também recebeu uma pancada na cabeça, que possivelmente a deixou inconsciente. A causa pela que perdeu a vida foi rotulada como exposição ao frio, o que levou à hipotermia. Vestígios de cal foram encontrados no sistema respiratório de Yara, e a presença de juta, uma fibra vegetal usada para fazer corda, encontrou-se em suas roupas. O que a professora Cataneu conseguiu fornecer foi que o responsável por tirar a vida de Yara trabalharia na indústria da construção, daí as quantidades mínimas de cal e juta na cena do crime. Parecia que a investigação havia chegado a outro beco sem saída, mas a perícia estava prestes a descobrir outra pista. Outros 2 meses se passaram antes que uma nova pista fosse encontrada. Em abril de 2011, um cientista forense descobriu vestígios de DNA nas leggings e roupas íntimas de Yara. A amostra foi analisada e um perfil de DNA masculino desconhecido foi desenvolvido. A fiscal Ruggeri recebeu a ligação, informando que o caso já tinha assinatura. O perfil foi denominado Ignoto 1, ou seja, Desconhecido 1. Embora tivessem agora um perfil de DNA para trabalhar, a Itália não tinha desenvolvido uma base de dados de DNA com a qual a polícia pudesse comparar o perfil. A fiscal Ruggeri estava prestes a tomar uma decisão que transformaria o caso de Yara numa das tarefas mais dispendiosas e laboriosas alguma vez empreendidas na história italiana. A busca pelo desconhecido estava prestes a começar para valer. A promotora Ruggeri dividiu a tarefa entre as forças policiais. A polícia local foi encarregada de coletar amostras de DNA de familiares, amigos da família e de todos na academia de Yara. A polícia militar foi encarregada de rastrear todos os usuários de telefone que se deslocaram entre Brembate di Sopra e Chignolo di Zola. Em seguida, eles tiveram que localizar cada indivíduo e coletar amostras de DNA para análise. Ruggeri então se concentrou na área onde o corpo de Yara foi descoberto e atribuiu a uma equipe a tarefa de rastrear as pessoas que frequentavam a boate Sabe Mobile, que estava perto de onde encontraram o corpo de Yara. A boate tinha reputação de violência e Ruggeri tinha certeza de que o responsável pelo caso de Yara poderia ter frequentado a boate ou conhecer o local bem o suficiente para deixar seu corpo ali. Ao final da investigação, a polícia havia coletado mais de 15.000 amostras de DNA. Geneticistas de Parma, Pavia e Roma trabalharam incansavelmente para transformar simples amostras de DNA em algo com que os pesquisadores pudessem trabalhar, para encontrar o esquivo desconhecido. À medida que se chegava a maio e os dias ficavam mais quentes, a busca por uma correspondência de DNA se expandia. A família e amigos próximos de Yara foram inocentados depois que suas amostras não correspondiam ao perfil. A investigação continuou e o corpo de Yara foi entregue à sua família em 28 de maio de 2011, 6 meses após seu desaparecimento. Grandes multidões de espectadores aglomeraram-se nas ruas.
enquanto o caixão branco de Yara era transportado num carro funerário para o centro desportivo, onde ela passou inúmeras horas treinando. A multidão assistiu numa grande tela montada fora do centro desportivo, enquanto a família Gambirásio se despedia emocionada. O presidente da República, Giorgio Napolitano, também enviou condolências à família e a gravação foi transmitida no funeral. A procissão partiu então para o enterro de Yara no cemitério de Brembate di Sopra, onde ela foi enterrada entre os avós. Seu túmulo foi adornado com uma lápide simples, mostrando uma foto de Yara sorrindo com sua assinatura gravada na pedra. Entretanto, Ruggeri enfrentava críticas, tanto dos políticos como do público, pela sua utilização extensiva de recursos e pela falta de sucesso na identificação do procurado. Mas, numa reviravolta surpreendente, o palpite de Ruggeri de testar amostras de DNA daqueles que frequentavam a discoteca Sabe Mobile valeu a pena. Uma das amostras de DNA dos frequentadores do clube era surpreendentemente semelhante à do desconhecido. Os detetives acharam o homem e o levaram para interrogatório em junho de 2011. Seu nome era Damiano Gerinoni. Porém, Damiano foi rapidamente inocentado. Por um lado, ele estava na América do Sul na época do desaparecimento de Yara. Em segundo lugar, o seu DNA, embora semelhante, não era 100% compatível. Supôs-se que Damiano não era quem procuravam, mas era parente do desconhecido. Após mais interrogatórios, os detetives fizeram mais uma descoberta chocante. A mãe de Damiano, Aurora Zani, era empregada doméstica da família Gambirásio há mais de 10 anos. Os investigadores entrevistaram Aurora e Damiano e examinaram de perto a família. Chamadas foram interceptadas e a família foi amplamente interrogada. Amostras de DNA foram coletadas de todos os membros da família, mas nenhuma correspondia perfeitamente. No final das contas, a ligação entre a família de Damiano e Yara se revelou uma louca coincidência. O caso havia chegado a outro beco sem saída, e os investigadores só tinham a possível pista de que Damiano estava de alguma forma relacionado com o desconhecido. Ruggeri enfrentou críticas contundentes por não ter conseguido produzir um resultado positivo, apesar de sua extensa investigação. À medida que a pressão aumentava, ela continuou a trabalhar nos bastidores, concentrando-se em encontrar uma ligação entre Damiano e o desconhecido. Eles ainda questionaram Damiano sobre sua família e possíveis relações com pessoas de Bérgamo e arredores. A equipe de Ruggeri começou a desenvolver uma árvore genealógica para os Gerinones, a família de Damiano. Nos meses seguintes, eles traçaram a árvore genealógica da família até o ano de 1716. A partir daí, encontraram nomes, endereços, datas e locais de nascimento. Isto os levou a uma pequena aldeia chamada Gorno, a 45 minutos de carro de Bérgamo. Foi nesse labirinto de nomes que finalmente encontraram uma pista. Damiano tinha um tio paterno, chamado Giuseppe Gerinoni. Os investigadores estavam mais uma vez confiantes de que estavam no caminho certo e, finalmente, procuraram o desconhecido. No entanto, eles encontraram outro obstáculo, pois Giuseppe havia falecido 11 anos antes, em 1999. Em setembro de 2011, os investigadores visitaram Laura Poli, viúva de Giuseppe. Eles a interrogaram e conseguiram recuperar o DNA de 2 selos postais que ele lambeu. Um de um cartão postal que ele enviou à família e outro de sua licença, que ele precisava validar. O DNA foi enviado para teste e o que os investigadores descobriram levou a investigação a outro nível. O DNA de Giuseppe correspondia em 50% ao perfil de DNA do desconhecido, provando que Giuseppe era provavelmente o pai do desconhecido. Os investigadores sabiam que Giuseppe era casado e pai de 3 filhos, uma mulher e 2 homens.
Como o DNA era de um homem desconhecido, os dois filhos, Pier Paolo e Diego, foram testados. No entanto, nenhum dos dois correspondia ao perfil de DNA, e nenhum deles tinha filhos para os detetives testarem mais. Os investigadores ficaram perplexos sobre como o perfil de DNA combinava perfeitamente com Giuseppe, mas não com o de seus filhos. Isso os levou a concluir que Giuseppe era pai de outro filho, de um relacionamento anterior ou fora do casamento. Após mais questionamentos, Laura insistiu que Giuseppe só foi casado com ela e não teve casos extraconjugais. Os investigadores não tiveram fé no conhecimento dela e começaram a investigar o passado de Giuseppe. Não foi fácil que os locais falassem do assunto, mas entrevistas com quem conheceu Giuseppe e trabalhou com ele provaram que ele era um conhecido mulherengo e poderia ter tido outro filho. A investigação tinha como objetivo desenterrar alguns segredos bem guardados que foram enterrados há muito tempo. Começaram a indagar a vida de Giuseppe Gerinoni. Descobriram que Giuseppe frequentava um balneário no sul de Milão, desde 1960, sem sua esposa, durante 2 semanas cada maio. A equipe de Ruggeri rastreou os registros do balneário e buscou mulheres que fossem mães solteiras. Também investigou vários órfãos na zona e começou a fazer testes de DNA sobre os possíveis filhos de Giuseppe. No entanto, estes testes não levaram a lugar nenhum. Então se considerou a possibilidade de que a mulher buscada fosse casada e que tivesse filhos fora do casamento, sem que se soubesse da sua infidelidade. A investigação foi mantida sob estrita confidencialidade, devido à sensibilidade do ângulo que foi explorado. O homem que liderava a investigação começou a seguir suas próprias pistas. Os pais de Yara, enquanto isso, contrataram seu próprio geneticista para investigar e fornecer detalhes e explicações do caso. Este geneticista exumou e recuperou o DNA dos restos de Giuseppe, o que novamente confirmou que ele era o pai do desconhecido, mas com uma amostragem maior. Em março de 2013, a investigação alcançou um clímax. Foi confirmado que Giuseppe havia gerado um filho fora do casamento. Os restos exumados e o DNA extraído provaram que, sem dúvidas, Giuseppe era o pai do desconhecido. Foi um giro inesperado para a família de Giuseppe descobrir que ele havia sido infiel, mas outra família se envolveu em uma investigação complicada. Em junho de 2014, o Marechal Mosserino apresentou novas tentativas de resolver o caso. Seu meticuloso trabalho de detetive o levou através de entrevistas com diversas pessoas, incluindo ex-companheiros de trabalho, na companhia de ônibus que Giuseppe trabalhara. Uma das fontes de Mosserino sussurrou um nome. E quando o pesquisador se aprofundou, descobriu que a mulher era Esther Arzuffi. Foi quando Giuseppe ficara em Ponteselva, no final dos anos 60 e início dos 70. Uma rápida verificação cruzada das pesquisas de DNA mostrou que o pesquisador já havia feito registros de DNA de Esther em julho de 2012. Mas uma revisão adicional mostrou que o DNA de Esther foi comparado com o de Yara e não com o do desconhecido, devido a um erro de laboratório. O DNA de Esther foi investigado novamente e o pesquisador fez uma descoberta surpreendente. Esther Arzuffi era a mãe do desconhecido. Os investigadores se reuniram e interrogaram Esther Arzuffi. Ela negou ter tido uma aventura e jurou que seus filhos eram do seu casamento com Giovanni Bossetti. Primeiro fizeram o exame de ADN ao filho menor. E não era o homem que procuravam, não era filho de Giuseppe. Os outros filhos eram um par de gêmeos, um homem e uma mulher. A mulher foi descartada. Então, o pesquisador investigou esse filho de Esther, Massimo Giuseppe Bossetti. Curiosamente, seu segundo nome, Giuseppe, coincidia com o nome do provável pai. A fiscal Ruggeri e sua equipe investigaram o passado de Massimo Bossetti, o filho gêmeo de Esther. Era um homem de 42 anos, casado e com 3 filhos.
Vivia em Mapelo, perto de onde o telefone de Yara havia registrado seu último sinal. Além disso, trabalhava na indústria da construção. E segundo os resultados de DNA, um dos identificadores-chave do desconhecido era que tinha olhos de cor claros. Máximo era baixo, bronzeado e tinha olhos azuis penetrantes. Também era conhecido no povoado por ser alguém que gostava de festas. A fiscal Ruggeri teve que se mover rapidamente para obter seu DNA, antes que os meios soubessem da investigação. Em 15 de junho de 2014, seu plano foi iniciado. Os investigadores montaram um controle falso, com a polícia realizando testes de alcoolemia nos condutores. Observaram como se aproximava o carro de Máximo. Esta provavelmente seria a única oportunidade de obter o DNA necessário. Com confiança, Máximo fez a prova. Quando a polícia disse que o kit de teste estava roto, pediu que ele fizesse um segundo teste. Máximo logo foi embora, sem saber que acabara de vender seu próprio destino. Com as amostras em mão, Ruggeri pressionou para que se fizesse uma prova nessa mesma noite, e o resultado foi surpreendente. Foi um momento de triunfo para o pesquisador, que finalmente identificou o desconhecido. Era Máximo Bossetti. Ruggeri não se moveu imediatamente para prender Máximo. Em vez disso, mandou vigiar seus movimentos. No entanto, temendo que se filtrasse a notícia e Máximo pudesse fugir, Ruggeri mandou prendê-lo em 16 de junho de 2014. Enquanto Máximo permanecia sob custódia, os investigadores começaram a trabalhar para encontrar mais provas. Máximo parecia frequentar a vizinhança de Yara com frequência. Ele costumava estacionar o carro atrás do centro esportivo e atendia uma pizzaria perto da casa da família dela. Também frequentava um salão de bronzeamento que ficava perto da casa de Yara. Os investigadores estavam prestes a descobrir um padrão ainda mais perturbador. As pesquisas de Máximo na internet revelaram seus interesses pervertidos. Pintaram o retrato de um homem que tinha obsessão por meninas. Seus registros telefônicos mostraram que ele esteve presente em Brembate di Sopra, a cidade de Yara, na noite do seu desaparecimento. Seu telefone ficou desligado das 17h45 às 7h34 da manhã seguinte. Mais evidências contundentes vieram das câmaras de vigilância de um banco local. Mostrava a caminhonete Iveco branca, de Máximo usada para trabalhar, dirigindo pela área, na noite do desaparecimento de Yara. Testes forenses no assento da van provaram que os materiais encontrados nas roupas de Yara correspondiam ao material encontrado no interior da van de Máximo. Ele proclamou a sua inocência desde o início. Seu julgamento começou em julho de 2015 no Tribunal de Justiça da Itália. A defesa de Máximo argumentou que as evidências encontradas em Yara foram causadas por contaminação cruzada, pois Máximo alegou que suas ferramentas de trabalho foram roubadas. E a amostra de sangue encontrada nas roupas de Yara poderia ter vindo de uma de suas espátulas, pois ele sangrou nas ferramentas após um ferimento no trabalho. A defesa trouxe então a esposa de Máximo, Marita Comi, que forneceu um álibi para o marido, mas este foi refutado depois que registros da ubicação dos celulares provaram que eles não tiveram nenhum contato na noite do desaparecimento de Yara. A acusação tomou então a palavra e apresentou a riqueza de provas que tinham, incluindo as amostras de DNA, as imagens das câmeras, as pesquisas na internet e os registros telefônicos. Então, apresentaram o que acreditavam ter acontecido com Yara na noite de 26 de novembro de 2010. A promotoria acreditava que Yara havia se atrasado para voltar para casa e Máximo lhe ofereceu uma carona. Máximo então começou a dirigir na direção oposta da casa de Yara e conseguiu dominá-la em sua van. Depois de ser dominada, Yara foi levada para Chignolo di Zola, onde Máximo tentou agredi-la. Yara então revidou e Máximo entrou em pânico e bateu na cabeça dela com um objeto contundente. Então, a abandonou lá, acreditando que ela perdera a vida e fugiu.
Enquanto isso, Yara não conseguia se mover devido à perda de sangue, o que a deixou enfraquecida, e ela acabou sucumbindo à hipotermia. Depois de ouvir os argumentos da defesa e da acusação, o Tribunal de Justiça tomou uma decisão em 1º de julho de 2016, um ano após o início do julgamento. Máximo Bossetti foi condenado à prisão perpétua pelo caso de Yara Gambirasio. Em julho de 2017, o Tribunal de Apelações manteve o veredicto. Em outubro de 2018, o Tribunal de Cassação confirmou a sentença de prisão perpétua de Máximo. Em novembro de 2019, a equipe de defesa de Máximo solicitou uma revisão dos resultados do DNA. Em março de 2021, o pedido foi rejeitado porque não havia mais DNA para analisar. Isto levou a promotora Letícia Ruggeri a ser acusada de desorientação e fraude judicial em dezembro de 2022. A defesa de Máximo disse que Ruggeri e a sua equipe precisavam de fazer dele um bode expiatório do crime, plantando provas. Desde então, ela está sob investigação, e enquanto Máximo permanece atrás das grades. Desde o julgamento e prisão de Máximo Bossetti, a sua mãe, Esther Arzuffi, continuou a negar a sua infidelidade. O ódio que cercou a família afetou sua irmã gêmea, que foi atacada 2 vezes. Depois que a defesa tentou retratar Máximo como um homem de família, seu casamento enfrentou dificuldades depois que 2 pessoas se manifestaram, alegando ter tido um caso com sua esposa, Marita. A família Gambirasio sentiu profundamente a perda de Yara. Desde então, eles patrocinaram um troféu de ginástica em nome de Yara. Tanto Maura quanto Fúvio se afastaram dos olhos do público. E Fúvio, muitas vezes, pode ser visto olhando a lápide de Yara no início da noite. O caso de Yara Gambirasio é, possivelmente, uma das histórias mais distorcidas que se pode encontrar por aí. Muitas coincidências e encontros casuais levaram à descoberta de um suspeito que, até hoje, ainda proclama a sua inocência. É por isso que perguntamos hoje: o que você pensa sobre o caso? Dadas as provas e a forma como a investigação decorreu, acredita que as autoridades encontraram o culpado? Ou um homem inocente está atrás das grades? Adoraríamos ouvir de você. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para ver mais histórias de crimes reais e cativantes. E até o próximo Mistério Resolvido.